Olá, boa noite. Os senadores rejeitaram hoje quase todo o projeto que criava novas regras para as eleições. Foi mantido apenas o trecho referente a financiamento de campanha. A repórter Soraya Mendanha acompanhou toda a discussão na reunião de líderes, na Comissão de Constituição e Justiça e agora há pouco no plenário. Boa noite, Soraya. Como é que ficou esse projeto? Bom, boa noite, Eni. Esse projeto vinha sendo criticado desde a semana passada e não havia consenso para a votação dele aqui no plenário do Senado. Então foi feito um acordo entre os líderes para retirar os pontos polêmicos do projeto, como o que permitia o uso de recursos do fundo partidário para a contratação de advogados e contadores. Essas mudanças, então, foram confirmadas em reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, realizada no final da tarde de hoje e depois pelo plenário do Senado. Como o projeto teve alterações, ele vai voltar agora para a análise da Câmara dos Deputados. E o único ponto mantido, Eni, desse projeto é o que trata do financiamento de campanhas políticas. E esse ponto foi mantido para garantir uma fonte de recursos para as eleições municipais do ano que vem. A lei permanece como está. Nós não estamos mudando absolutamente nada da lei partidária nem da lei eleitoral. Em relação ao fundo eleitoral, ainda avançamos no compromisso partidário de que para as eleições do ano que vem não vai haver aumento pela LDO. Desculpa, pela lei orçamentária. Com essa legislação atual, não poderia funcionar para a eleição de 2020, porque é outra LOA e é outra equação. E mesmo se pudesse, nós tiramos os 30%, porque aumentaria consideravelmente o valor do fundo de financiamento. Haja visto que as emendas de bancada, por agora serem positivas, e na época não eram, elas vão ser bem maiores. Está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça a apresentação do relatório da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária que tramita no Senado. O presidente Davi Alcolumbre conversou hoje com o relator da matéria, senador Roberto Rocha. Conversamos muito, o senador Roberto Rocha, o relator da matéria, está aqui. Houve um amplo debate, o senador está preparado para apresentar o seu relatório. E, naturalmente, teremos o prazo necessário para todos os parlamentares poderem influenciar nas sugestões através de emenda e até mesmo o próprio relator está aberto ao diálogo para apresentar, se for necessário, um novo relatório acrescentando as manifestações de todos os senadores. E a reforma tributária também foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Sindicalistas e estudiosos do tema debateram o sistema tributário brasileiro e o que deve ser modificado. O sistema tributário nacional é uma unanimidade no país. Ninguém gosta dele. As críticas vão do peso da carga tributária à complexidade da legislação, da injustiça da cobrança, as disputas da guerra fiscal. Uma insegurança jurídica absurda. Tribunal Superior no Brasil trata de matéria tributária dia após dia. E o contribuinte não sabe o que fazer. É o país do mundo que mais se gasta tempo para poder saber qual tributo pagar. São 1.958 horas médias gastas por uma empresa para cumprir a obrigação tributária acessória. Se perde muito tempo com planejamento tributário e com contabilidade e tudo mais, e isso inibe o investimento e tem esse custo que é altíssimo. A carga tributária brasileira ela é muito pesada no consumo. E qual é o principal problema que isso traz? Obviamente, a regressividade, a injustiça fiscal. Um trabalhador, um cidadão que recebe até um salário mínimo, proporcionalmente ele suporta uma carga tributária no consumo muito maior do que um trabalhador que recebe 30 salários mínimos. Como seria um novo sistema tributário eficiente e justo para acompanhar o desenvolvimento do país? Nós precisamos de um sistema tributário simples para o contribuinte, transparente para o consumidor e neutro para a economia. Maior urgência, reforma sobre a base do consumo. Em segundo lugar, para minimizar o problema da regressividade, adotar esta medida do IVA personalizado e dar uma isenção personalizada
para as camadas de baixa renda. Para este auditor da Receita, o Brasil deve acompanhar a maioria dos países e tributar lucros e dividendos. Ele discorda daqueles que dizem que isso é bitributação e que iniba o investimento. Pessoa jurídica é pessoa jurídica, pessoa física é pessoa física. São duas personalidades distintas, diferentes. Então não há que se falar em bitributação se são duas pessoas diferentes. A situação econômica do país pesa bem mais do que na decisão de investimento, do que a isenção eventual de lucros e dividendos. A proposta dele prevê: o empresário que ganha até 50 mil é isento. Então, é isento até 50 mil, passou de 50 mil é tributado, mas só é tributado 70%. Então, num movimento, tributa lucros e dividendos, na outra ponta você desonera as empresas do imposto de renda da pessoa jurídica e ainda corrige a defasagem da tabela do imposto de renda. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que regulamenta as associações de municípios. O texto vai ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, mais de 300 associações de municípios estão em funcionamento no país. É uma forma de defender interesses comuns. Mas, na prática, essas associações não são regulamentadas. A proposta aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos prevê normas para que elas continuem existindo com respaldo jurídico. Há uma prática já difundida de os municípios se unirem em associação civil sem fins lucrativos para o compartilhamento de experiências e a defesa de assuntos de interesse comum. Um dos principais entraves hoje existentes para o funcionamento seguro das associações de municípios é a falta de previsão legal expressa sobre sua característica jurídica. Destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça que, não obstante, reconheçam a possibilidade da existência dessas entidades. Apontam para limitações de seus poderes, como a representação judicial e extrajudicial dos municípios. De acordo com a proposta, as associações de municípios deverão se submeter ao controle externo dos tribunais de contas. Além disso, elas deverão disponibilizar pela internet os relatórios financeiros e os valores das contribuições pagas pelas prefeituras. O presidente de honra da Confederação Nacional dos Municípios comemorou a aprovação. Segundo ele, essa era uma reivindicação antiga dos municípios. É uma associação privada, mas que recebe recurso público. Por isso que nós propugnamos por esse marco, para não ter dúvidas sobre isso, porque agora as entidades que existem vão ter 2 anos para se adequar a essa lei. E aí é rígido e tem que ser cumprido. Então nós propugnamos para regular o ambiente e dar mais estabilidade jurídica e segurança para quem está dirigindo as próprias entidades e a população possa saber onde é que o dinheiro dele está sendo aplicado. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda um projeto de lei que permite o uso dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços em Telecomunicação na cobertura do sinal de telefonia celular em 100% dos distritos brasileiros com mais de 1.000 habitantes. Segundo o autor do projeto, o senador Jader Barbalho, a regra em vigor não obriga as operadoras a implantar o sinal na totalidade dos distritos da sua área de prestação, somente nas sedes municipais. O texto segue para a Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação. O plano de trabalho da CPI das fake news foi lido hoje, mas não foi votado devido ao debate intenso e a tentativas de obstrução. Nós vamos decidir aqui na questão do voto. As bancadas de situação e oposição que tiver posições diferentes, aí vai ser difícil o acordo, vai ser realmente na questão do voto em plenário. Perda de confiança. Esse foi o motivo da demissão do presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, segundo o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Ele garantiu aos senadores da Comissão de Meio Ambiente que os dados do Instituto continuam sendo fornecidos normalmente.
O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, participou de audiência na Comissão de Meio Ambiente para explicar a demissão do presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Ricardo Galvão, e sobre o futuro do Instituto diante dos recentes casos de desmatamentos no país. O INPE ali ele é responsável por sistemas espaciais, então desenvolvimento de satélites, desenvolvimento de outros sistemas espaciais são associados àquela unidade. E isso tem uma importância muito grande para o país. Questionado sobre os motivos da demissão no início de agosto, Marcos Pontes disse que houve uma perda de confiança e que os dados continuam a ser fornecidos da mesma forma pelo Instituto. Durante um período de crise, onde as questões do INPE, os dados foram perguntados, ele deveria ter vindo a mim para conversar comigo, que o INPE ele é ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é um dos institutos vinculados ao Ministério. Então, o correto ele deveria falar comigo, mas ao invés disso, ele foi diretamente com o presidente. O ministro falou sobre o futuro do INPE e sobre as diretrizes do Ministério para o Instituto na atual gestão, bem como os planos da pasta para monitorar o desmatamento no país, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério ele pode ajudar, mas não tem a ver, vamos dizer assim, essa parte, essa caixa, ela usa dados daqui, da parte do desmatamento, mas os dados em si não combatem o desmatamento, precisa efetivamente ir lá. O senador Jacques Wagner criticou a atual posição do governo. Vou chamar de vazamento daqueles dados, acabou criando um mal-estar. A verdade é que depois isso tudo evoluiu, houve inevitavelmente um desgaste da imagem do Brasil no exterior. Eu não estou questionando aqui a soberania sobre a Amazônia. Autor do requerimento da audiência pública, Randolfo Rodrigues fez críticas sobre o enfraquecimento dos dados do INPE pelo governo federal. O desrespeito aos dados do INPE não partiu de Vossa Excelência, partiu do presidente da República. Mas, obviamente, como um instituto vinculado à parte de Vossa Excelência, me reporta a responsabilidade de trazer o debate sobre o futuro do INPE, que é esta a nossa preocupação aqui. O programa Futurice, lançado pelo governo federal para as universidades federais, foi criticado por reitores e ex-reitores de universidades públicas em audiência pública na Comissão de Educação. O Futurice foi debatido entre reitores e ex-reitores de universidades públicas federais em audiência na Comissão de Educação. Para esses representantes, os principais pontos do projeto, como gestão, pesquisa e intercâmbio de estudantes e professores, já são desenvolvidos nas instituições. Segundo eles, a necessidade de ampliação. O fim da autonomia das universidades também é motivo de preocupação dos convidados. Temos também, como crítica ao Futurice, a grande relativização, se não a agressão frontal que ele representa à autonomia universitária. A estagiária Daniele Santana foi supervisionada pela equipe de jornalismo da TV Senado. A medida provisória 886 de 2019, que altera a estrutura da Presidência da República, foi aprovada hoje na comissão mista. O texto segue agora para votação nos plenários da Câmara e do Senado. O senador Marcos Rogério retirou do relatório o item que confirmava no Ministério da Economia o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, pois isso já tinha sido rejeitado pelo Congresso e é tratado em outra medida provisória. E foi instalado o Grupo Parlamentar Brasil-Argentina. O senador Fernando Collor foi eleito presidente do colegiado. Agora imagina a seguinte situação. O segurado do INSS morre e os dependentes ficam sem o benefício até que se regularize a burocracia na Previdência Social. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais têm um projeto para não deixar que isso aconteça. É o primeiro item da pauta da reunião que acontece amanhã, a partir das 9h30 da manhã. Atualmente, os dependentes têm de 3 a 6 meses após a morte do segurado para requerer a pensão. Mas, apesar do auxílio da internet, a burocracia pode atrasar no recebimento do benefício, prejudicando principalmente os filhos menores de idade. O projeto de lei na Comissão de Assuntos Sociais determina que até que o INSS autorize o pagamento da pensão por morte, os dependentes continuem a receber a aposentadoria ou auxílio-doença
até então paga ao segurado. Por isso, a fim de garantir o mínimo de dignidade a essas pessoas, deve o Parlamento criar mecanismos que não imponham sobre os ombros dos administrados a demora na concessão da pensão em exame. Devido aos resultados fracos da economia, o governo cogitou flexibilizar no início deste ano o teto de gastos previsto na Constituição. A instituição fiscal independente do Senado avalia que neste ano há condições para a regra ser cumprida, mas que existe aumento do risco de descumprimento do teto a partir de 2021. Promulgada em dezembro de 2016, a emenda constitucional do teto dos gastos limitou o crescimento das despesas do governo brasileiro durante 20 anos. Pela regra, as despesas públicas não podem ter aumento real, apenas reajuste pela inflação. Alguns senadores defendem que a medida é necessária para o ajuste fiscal. Outros acham que ela impede investimentos públicos. Com esse teto, a economia dificilmente voltará a crescer, porque você não tem condição de fazer investimento em infraestrutura, você não tem condição de fazer aumentar o investimento em políticas redistributivas, como saúde, educação, assistência social, que tem um caráter redistributivo e que chega em todo o país. Eu, pelo menos, não vou ter nunca no meu travesseiro essa dor na consciência de que votei esse absurdo em congelar o dinheiro da educação e da saúde para os próximos 20 anos, que foi isso que aconteceu, o resumo dessa PEC. Porque eles continuaram com o dinheiro autorizado justamente lá no primário para poder pagar dívidas, para poder pagar juros intermináveis que o nosso país tem. E com isso neutralizando qualquer tipo de investimento que nós pudéssemos ter. Eu acho que essa emenda precisa ainda permanecer para disciplinar os gastos do governo federal, para dar estabilidade. E com essa emenda nós estamos vivendo o problema que estamos vivendo. Imagine se deixasse de existir essa emenda, o nosso problema só aumentaria. Relatório da Instituição Fiscal Independente sinaliza que no ano de 2019 e de 2020 o teto deve ser cumprido. A expectativa é que em 2021 e em 2022 o risco de descumprimento se torne mais elevado. Esse ano, por exemplo, em 2019, tem uma folga em torno de 36 a 37 bilhões de reais. Por quê? O teto de gastos é calculado em 1.407 bilhões. O gasto efetivamente realizado deve ficar em torno de 1.370 bilhões. Então, essa diferença de 37 bi, ela mostra que há uma certa folga no teto de gasto, o que não quer dizer que as despesas não estejam sendo contidas. A gente observa que as despesas chamadas discricionárias, que é onde o governo tem maior poder de remanejamento, elas estão já num nível historicamente baixo. Isso inclui investimentos, as bolsas de estudos que são concedidas, de pesquisa. Então, é verdade que há uma restrição fiscal maior, mas não é o teto de gastos que está gerando, por enquanto, essa restrição. No início do mês, o governo sinalizou que poderia flexibilizar o teto de gastos. Para Felipe Salto, essa não é a melhor saída. É uma regra muito recente. Então, mudar a Constituição não deveria ser que nem mudar de roupa, você troca do dia para a noite. Nós colocamos essa regra na Constituição, agora vamos fazer um esforço para que ela seja preservada. Ela tem defeitos, como qualquer regra tem, mas ela tem algo muito importante, que é apontar o norte da responsabilidade fiscal, do corte de gastos, da contenção das despesas obrigatórias. Da forma como está, é inviável você fazer um orçamento para a educação sem buscar uma alternativa de aumento de receita. Seja através da flexibilização do teto, seja através do aumento do déficit. O que nós não podemos é da noite para o dia simplesmente cortar, não é? Porque a gente não pode deixar que as instituições parem. O cartunista Maurício de Souza foi homenageado hoje no Senado Federal pelo valor da sua obra na inclusão das pessoas com deficiência. O público saudou o autor das aventuras da Turma da Mônica. Mônica e Cebolinha são bem conhecidos do público e animaram a homenagem. Mas o destaque dessa vez ficou por conta de Dorinha, a menina cega, uma referência à educadora Dorina Noil, e Luca, o cadeirante, uma homenagem aos atletas da Paralimpíada. Nós estamos simplesmente fazendo o nosso trabalho, como sempre, né? Dirigido à criança, à família brasileira,
e pretendemos sempre, com o nosso trabalho, chegar com mensagens positivas, alegres, divertidas e, às vezes, também com propostas comportamentais. Maurício de Souza é uma referência para todos nós. A gente vê os adultos se aproximando, fãs dele, desde crianças, as crianças indo próximas dele, e ele principalmente criando personagens para as pessoas com deficiência, para doenças raras, para a nossa cultura. A homenagem partiu do senador Eduardo Gomes. O trabalho de Maurício de Souza existe há mais de 50 anos e deve ser respeitado por todo o público, defende o senador. É um brasileiro no mundo, né? Que através das suas histórias, dos seus personagens, mostrou a imagem de um Brasil esperançoso. E hoje, o principal de Maurício de Souza é o que ele faz com as gerações, as diversas gerações, que faz ele ter fã de 80 anos e de 8 anos. Alunos de 5 escolas públicas do Distrito Federal vieram prestigiar Maurício de Souza. Um deles trouxe um presente especial para o cartunista. Homenagem para ele, né? Ele merece esse quadro. Uma grande homenagem justa do Senado Federal a esse nosso grande artista e incentivador de brasilidade. Viva Maurício de Souza! Uma galeria com nomes, datas e fotografias dos ex-senadores que ocuparam a primeira secretaria do Senado desde 1830 foi inaugurada hoje pelo atual primeiro secretário, senador Sérgio Petecão. O objetivo é resgatar parte da história do Senado Federal. Ela tem uma simbologia muito grande. Eu, ouvindo aqui ao pronunciamento do senador Júlio Campos, que falou da história do Senado, da dificuldade que foi passada para que nós chegássemos nessa estrutura que hoje o Senado tem. E essa ideia aqui dos nossos servidores, da nossa direção da casa aqui, eu abracei, porque é o mínimo, né? Acho que é o mínimo que nós podemos fazer pelo serviço prestado que esses senadores tiveram com essa casa. Eu acho que hoje estamos vivendo aqui um dia importante, porque eles já tinham colocado o nome na história dessa casa. Agora nós estamos fazendo essa galeria aqui e com certeza eles passam para a imortalidade. Agradeço a oportunidade e quero dizer muito obrigado, senador Sérgio, muito obrigado à nossa diretora-geral por esta homenagem, né, que está sendo prestada em colocar a nossa foto numa galeria que vai ficar, como o senhor disse, para sempre, né? Daqui a 20, 30, 40 anos nós não estaremos mais aqui, mas alguém vai ver a nossa foto e vai querer saber de onde que é esse Júlio Campos, de onde que esse Cícero Lucena. Parabéns, muito obrigado. E daqui a pouco estreia mais um programa em discussão. Dessa vez o tema é a luta mundial dos jovens contra as mudanças climáticas. Tema quente, já que na semana que vem acontece a Cúpula do Clima nas Nações Unidas, em Nova York. A editora e apresentadora do programa, Andréia Alves, tem os detalhes. Oi, pessoal. Semana que vem são os líderes mundiais que vão debater o clima em Nova York. Mas nesta sexta-feira, antes do evento, serão os jovens de todo o planeta que vão parar. É a greve global pelo clima. Eles querem mostrar seu descontentamento sobre a forma como os adultos vêm tratando as mudanças climáticas, dando prioridade a questões econômicas ao invés de sociais e ambientais. Representantes brasileiros participaram de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado. A ganância e a ignorância estão condenando o futuro da vida na Terra. Pessoas crescendo em cima de muitos outros, massacrando muitos outros. A mudança tem que vir de nós jovens, que somos presente e futuro. Nós não somos só o futuro, nós somos o agora. Esses jovens querem que o Brasil cumpra o Acordo de Paris. E o que mais me chamou a atenção no discurso deles é que eles querem que as pessoas sintam pânico, que façam alguma coisa já, mudem seu comportamento para ajudar a combater as mudanças climáticas. Dá uma olhadinha lá no programa, você vai gostar, tá muito legal. É daqui a pouquinho, logo depois do jornal. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.